The first runner-up is Miss Curacao and Miss Universe. Nascida em Salvador, em 18 de junho de 1948, Marta Cordeiro Vasconcelos era convidada desde a adolescência para participar de concursos de beleza. Porém, foi trabalhar em uma escola como professora de alfabetização. Crescida em uma família tradicional da alta sociedade baiana, seu pai, Ivo de Sá Vasconcelos, era um delegado de polícia que não via com bons olhos a ideia de sua filha desfilar em trajes de banho. Ao ser convidada para o Miss Bahia, Marta estava de casamento marcado. Logo ficou a cargo do noivo o consentimento para sua candidatura, e assim ela se inscreveu, sem pretensões de vencer. Ela recebeu o título de Miss Bahia em junho de 68 e pouco tempo depois, o título de Miss Brasil, no concurso realizado no dia 29 de junho, no Maracanãzinho. Logo após a sua última vitória, seu pai invadiu o camarim decidido a levá-la de volta para casa. Mas ainda faltava um concurso para Marta vencer. Hello, my name is Marta Vasconcelos. I come from Bahia. O problema era que Marta estava com 20 anos e naquela época, a maioridade era apenas aos 21. Seu Ivo queria pôr um ponto final em sua trajetória de Miss. Ele se recusava a assinar sua autorização. Marta Vasconcelos ia perder a oportunidade de vingar sua conterrânea, Marta Rocha. Houve uma grande comoção na Bahia. O governador da Bahia entrando, foi um ex-governador da Bahia, Lomanto Júnior, que era muito amigo de meu pai, foi o pessoal todo entrando para convencer meu pai a assinar o papel para poder viajar. Eles tentaram intervir para que ela pudesse embarcar. Entretanto, Marta só foi autorizada pelo pai, na véspera de sua partida, porque Dona Irene Cordeiro Vasconcelos, mãe de Marta, o ameaçou com um desquite. Já nos Estados Unidos, Marta encantou a todos com sua beleza, e a imprensa a colocou como uma das latinas favoritas. O top 5 contou com Marta e as Misses Finlândia, Estados Unidos, Venezuela e Miss Curaçao, Anne-Marie Brafeide, que foi a primeira negra a chegar ao top 5 de um concurso de Miss Universo. Anne foi a segunda colocada. Quando percebeu que havia uma possibilidade real de ganhar o título, Marta começou a chorar a ponto de não conseguir responder a uma pergunta do júri. Dali eu já comecei a chorar e não parei mais, porque eu fiquei pensando, o que é que vai ser disso aí? Tanto que eu não respondi a entrevista e eu não respondi nada, eu só fazia chorar. Tanto que Bob Barker no tape diz, obrigada, você chorou muito bonito para os juízes. All right, Miss Brazil, you just step right back up here. You cry very prettily for the judge. Ao receber a notícia da vitória, Marta ficou quase em estado de choque. Quando descobri que ganhei foi um espanto negativo, porque a minha família era contra. Meu pai era completamente contrário à exposição de um concurso de beleza, achava uma coisa sem nenhum merecimento, e eu mesma não pensava em ganhar. Eu era muito presa em casa e aquilo tinha sido uma oportunidade de sair, viajar, conhecer pessoas. Foi uma vitória inesperada e totalmente fora do script da família, conta Marta. O apresentador chega a dar um empurrãozinho para que ela fizesse o desfile da vitória. Marta fez história ao ser a segunda e até então a última brasileira a conquistar a coroa de Miss Universo. Em um cenário deslumbrante, ela superou 64 candidatas de todo o mundo. Sua vitória encheu de orgulho a Bahia. Foi decretado feriado no dia de sua chegada e as ruas ficaram cheias como se fosse um carnaval fora de época. Ela, assim como Marta Rocha, também ganhou a sua marchinha de carnaval e foi citada no Samba Enredo do Salgueiro, em 1969. Marta Vasconcelos é nome de viaduto em Salvador, de Alameda em Shopping Center e de rua em Vitória da Conquista. Dentro de apenas um mês, Marta havia ganhado todos os concursos de beleza em que participou. O mundo se abriu para ela, que ainda não tinha ideia da magnitude do seu feito. Tanto que não houve nenhum tipo de preparação para o concurso. Para Marta, tudo parecia apenas uma grande festa, na qual faria sua participação e logo depois iria para casa. Mas para cumprir as obrigações que o título impunha, ela teria que adiar o casamento e morar por pelo menos um ano nos Estados Unidos. Marta visitou 42 países e, com o dinheiro que ganhou de prêmio do concurso, investiu na compra de 2 salas comerciais. A relação com suas damas de companhia oficiais da organização Miss Universo não foi das melhores.
Uma delas, Ana Maria Cumba, descreveu Marta em seu livro como uma criança mimada, destacando que ela tinha um comportamento exigente e autoritário. Na visão de Ana Maria, Marta participou do concurso principalmente como uma estratégia para promover sua própria beleza e garantir recursos financeiros para seu casamento. Essa atitude, segundo ela, causou problemas e frustrações aos organizadores do evento. As alegações foram desmentidas por Marta e pelo jornalista e missólogo Roberto Macedo, que também é seu amigo pessoal e biógrafo. O que ocorria era que ela se via obrigada a trabalhar por mais de 16 horas diariamente, cumprindo compromissos que por vezes estavam fora de sua agenda. Ela também sofria de fortes dores, que só descobriu se tratar de uma endometriose anos depois. A Miss Universo, é claro, se queixou e, após negociações, conseguiu estabelecer uma jornada de trabalho menos exaustiva. Apesar disso, Marta demonstrou que era nobre também de espírito e retomou a amizade com Ana Maria. Enquanto muitas portas se abriram diante dela, Marta optou por seguir com seus planos de se casar com o namorado de infância, Reinaldo Loureiro, alguns dias depois de entregar a coroa. Ele foi seu primeiro marido e pai dos seus 2 filhos. Ela se formou em psicologia e, nos anos 2000, voltou para os Estados Unidos e expandiu seus horizontes acadêmicos com um mestrado em saúde mental e aconselhamento. Depois, dedicou anos de sua vida trabalhando em uma ONG em Boston. Lá, fez um trabalho voltado para vítimas de violência doméstica, soropositivos e ex-detentos em busca de uma segunda chance. Se casou novamente e viveu de forma anônima, não revelando que já havia sido Miss Universo. Sem buscar reconhecimento por suas conquistas passadas, ela permaneceu humilde, temendo o preconceito que poderia surgir se soubessem da sua coroação. Eu não diria a você que tenho vergonha do título, mas tenho certo acanhamento. Tive sorte, não fiz muito esforço para ter essa conquista. A cobrança é terrível e eterna. Ninguém vive do título de Miss a vida toda, mesmo que seja o de Miss Universo. Ela ganhou 3 prêmios nos Estados Unidos pelo seu trabalho com vítimas brasileiras de violência doméstica. Um de uma entidade americana de defesa à mulher, outro de uma associação ligada a imigrantes e o último, intitulado Heróis do Ano. Foi muito melhor receber esses prêmios. Algo que não foi só desfilar porque era bonitinha, porque herdei bons genes da minha família. Esse aí foi meu trabalho, foi meu esforço. Miss é uma coisa passageira. Se quiser ficar presa numa história de concurso de beleza a vida toda, carregar isso como uma estrela no seu peito, vem a idade, vem as impossibilidades. Como é que pode se agarrar nisso? A beleza passa, acaba. Marta voltou para o Brasil em 2012, depois da morte de seu marido americano. Em abril de 2015 foi lançada a biografia que relata sua trajetória, escrita pelo jornalista e missólogo Roberto Macedo e editada pela Assembleia Legislativa da Bahia. Em 2018 foi homenageada pelos 50 anos de reinado no Miss Brasil B-Emotion. Marta Vasconcelos optou por ter uma carreira que fosse além do fato de ser Miss Universo, trocando as passarelas e os holofotes por seu trabalho dedicado a causas humanitárias, especialmente no combate à violência doméstica. No entanto, ela reconhece a importância que o título teve em sua vida. Se não fosse isso, eu teria uma vida muito medíocre. Então, me fez sair do ambiente, de tudo, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas. Eu tive muitas oportunidades.